Mais uma live da Finança Familiar. Sejam bem-vindos com um tema bem bacana que é como se organizar financeiramente. A gente está aqui no escuro porque a ideia é fazer algo bem dinâmico e prático para vocês colocarem mão na massa. Então eu trouxe aqui do lado, tem um flip chart. Então a gente vai ter que fazer um sacrifíciozinho. Eu sei que para vocês vai parecer invertido, porque eu teria que estar com a câmera atrás e eu estou sozinho aqui fazendo essa live. Mas acho que vocês vão conseguir entender o que eu vou colocar a base aqui para organizar as suas finanças. E a pergunta que eu começo a fazer é no final do ano, na virada do ano de 2025 para 2026. Aposto que você fez um monte de planos, um monte de objetivos, que ia mudar financeiramente, ia sair das dívidas, ia parar de contrair mais financiamentos, empréstimos, crediários, que você ia ter uma vida financeiramente saudável, melhor, ia começar a investir. E aí, nós estamos em abril, hoje é dia 14 de abril. O que aconteceu na sua vida? Mudou? Você conseguiu mudar? Você conseguiu? Se conseguiu, ótimo, parabéns, já está conseguindo quitar as dívidas, já está conseguindo investir, já guardar o dinheiro para reserva de emergência. Mas se não conseguiu, pensa aí um pouquinho, nesses 3 meses e meio praticamente, né, mais de 90 dias, o que você fez de errado? O que deixou de fazer? Foi alguma atitude, foi força de vontade, foi uma direção, foi falta de método? Explica pra gente aí. Mas a ideia hoje é justamente a gente poder ajudar vocês. Porque quando vocês não conseguem enxergar, né, a sua real situação, como que você está, fica difícil você poder começar a dar os primeiros passos. E às vezes, se você não coloca as informações todas num papel, numa planilha, fica difícil de você enxergar o tamanho, né, do desafio que você tem pela frente. E o que hoje a gente vai fazer, que está aqui o flip chart, eu vou pegar na mão de vocês e vem com a gente aqui, tá? Justamente trabalhar. E, gente, tá para sair aí um mutirão do governo federal para regularizar as dívidas. Como é que você vai negociar, vai saber se vai conseguir pagar, qual que é o tamanho da parcela que você vai poder absorver dentro do seu orçamento se você não tem nada mapeado, não tem nada planilhado ou colocado num caderno? Então essa live de hoje é justamente para como você se organizar financeiramente. E é um mão na massa, gente. Nós vamos colocar a mão na massa. Peço aí um pouco de atenção aí, porque vai estar invertido. Mas quando eu colocar o vídeo lá, essa live no canal do YouTube, a gente faz a inversão. Então eu vou estar sempre falando isso aí, o pessoal que vai estar entrando no meio do caminho, tá invertido. Tá, é porque não tem jeito, eu teria que virar o celular, mas eu tô sozinho aqui. E a ideia é passar conteúdo bem bacana para vocês, né? Então fica com a gente até o final, porque eu acho que vai esclarecer bastante para vocês. Nós vamos botar aí a planilha, nós vamos fazer aqui no flip chart. Vai ser uma live bem manual, bem prática para vocês trabalharem e colocar o mão na massa, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte do Finança Familiar. Eu sou contador, administrador, professor de educação financeira, sou pai, empreendedor, empresário. Então eu me preocupo também com a educação financeira, com as crianças, com os adolescentes, com a família, né? Marido, mulher, esposa, porque a gente sabe que fazer um esforço para regularizar as finanças da família não é só é a família inteira. E nesse momento, coisa melhor para você ensinar a educação financeira para o seu filho é você envolvê-lo nesse processo de mudança da família como um todo. Por quê? Você pode colocar na cabeça dele para ele começar a economizar luz quando ele não tiver dentro de um quarto, de um cômodo, não está utilizando, apagar o cômodo, tomar um banho mais rápido, vai estar economizando energia, vai estar economizando água, não desperdiçar alimento. Dessa forma ele vai aprendendo a educação financeira também. Por isso que esse nosso projeto chama Finança Familiar, porque é uma educação financeira para a família toda, para filhos, para cônjuge, marido, companheiro, esposa, para todo mundo. Porque a gente sabe que tem que estar todo mundo envolvido no processo. E muitas das vezes, marido, esposa, companheiro, companheira, não se conversam sobre educação financeira.
Às vezes só um toma as rédeas, mas não fala o que um outro, o que está acontecendo, o que está fazendo, o que eles podem fazer. E essa conversa de marido, mulher, de companheiro, companheira, é muito importante para poder passar também para os filhos. Porque a gente vê aqui muita gente que fica com vergonha do filho porque o patrimônio que a família tinha está indo embora. Então essa dor, gente, a gente sabe que não é fácil. Por isso que a gente está aqui, né, o Finança Familiar, para a gente ajudar as famílias a saírem das dívidas, sair dos ciclos das dívidas, botar a finança em ordem, começar a organizar as finanças, as receitas, as entradas, os gastos, começar a construir patrimônio, investir, e pensando também na família como um todo, no futuro, né? E uma coisa que a gente sempre gosta de falar, que dinheiro, gente, dinheiro é comportamento, dinheiro é atitude, dinheiro é decisão, dinheiro é tomar conta das suas emoções, né? Warren Buffett é um dos homens mais ricos do mundo e está muito envolvido aí no mercado financeiro, e ele tem a célebre frase dele: se você não controla as suas emoções, você não consegue controlar o seu dinheiro. Então é muito importante vocês entenderem essas questões, porque influencia, tá, no seu saldo bancário, influencia no seu extrato bancário, nas suas atitudes, as suas decisões, as suas emoções. Não saber controlar a compulsão por compra, na hora que for no shopping, não saber controlar a emoção quando vê o vizinho com um relógio novo, um carro novo, e você quer mostrar algo que você não tem, mas quer, e pega financiamento, empréstimo, sendo que você já tem. Então isso é muito importante. É outro ponto importante também, gente. Se vocês querem sair dessa essa condição financeira que você se encontra atual, você precisa de ter um desejo muito forte, um desejo ardente, como diz no livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Precisa de ser um desejo forte. Como diz o Primo Pobre também, você tem que estar farto, para não falar outro palavrão, farto dessa situação que você se encontra, para você sair dela. Lembrando, gente, quando essa situação que você encontra, você vai ter que fazer um sacrifício momentâneo. É por um período, até você conseguir organizar as suas finanças, mudar a sua consciência financeira, mudar as suas atitudes, saber controlar as suas emoções. Então é um período no sacrifício, mas é um sacrifício que você está fazendo para a família toda. Então isso é muito importante. Outro ponto que a gente sempre gosta de pontuar aqui, tá? Para você ter resultados diferentes, tem que fazer diferente. Não tem jeito. Então quando e a gente vai mostrar aqui para vocês fazerem a planilha de vocês, para vocês fazerem o orçamento de vocês vão ter situações que vocês vão ter que fazer sacrifícios. Ou seja, através de uma renda extra, ou seja, através de cortar gastos, e aí vai ter alguns benefícios que terão que ser retirados ao longo do caminho, mas é por um curto período, até você organizar a sua vida financeira, até você entender sobre as consequências das suas atitudes e das suas decisões. Então isso é importante. E mais um ponto, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Estou colocando aqui porque a gente vai colocar o mão na massa num flip chart aqui, tá? Só se gerencia aquilo que se controla. Ou seja, se você não coloca seu extrato bancário, suas contas, suas despesas numa planilha, num caderninho para você olhar, você vai ter uma dificuldade muito grande de gerenciar as suas contas, tá? Isso é primordial. Se você está numa situação financeira atual muito complicada, você vai ter que fazer esse controle semanal, talvez até diário, porque você vai ter que anotar os gastos diários, o que está acontecendo, para você entender, você mapear para onde que está indo o seu dinheiro. Depois passa para semanal, depois para quinzenal, depois para mensal. Do mensal não passa. Gente, até quem está com as finanças organizadas, com investimento, você precisa fazer esse controle mensal. Não tem como, gente. Por quê? Se você tem investimento, você tem que saber se o investimento que você escolheu, os investimentos, eles estão indo bem, se eles estão indo de acordo com o seu perfil, com o seu interesse, se as suas contas ainda estão sendo controladas. Sabe por quê? Porque gasto é igual unha. Sabe o que quer dizer isso? Tem que cortar sempre, igual unha. A unha não cresce, você tem que ficar cortando.
gasto, ele brota, ele aparece de qualquer lugar, de um monte de lugar. E quando você vê, você está cheio de streamings, sendo que você não usa, está cheio de gasto desnecessário, sendo que você não usa, e seus gastos vão aumentando. Então coloca na cabeça, gasto é igual unha, tem que cortar sempre, gente. Tá? E como a gente está falando aí de só se gerencia aquilo que se controla, então vamos aqui para o Flipchart. De novo, gente, vai estar invertido, porque não tem jeito de eu fazer aqui, eu estou fazendo a live sozinha, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem e eu vou pegar na mão de vocês, para vocês fazerem o controle de vocês, tá? Estou com o Flipchart, por isso que aqui eu estou aqui, ó, vamos lá. Eu vou estar aqui com a minha carinha, tá? Tá dando para ver? Gente, me fala aí um ok, se tiver um ok aqui, eu vou estar por aqui, ó, tá? No cantinho. Eu acho que o vermelho, a cor vermelha tá melhor para vocês. Vocês me dão um ok aí, ó. Então, primeiro passo que vocês vão fazer, eu vou ficar virando aqui. Primeiro passo que vocês vão fazer, pega o extrato bancário dos 3 últimos meses, janeiro, fevereiro e março. Tá? Pega o extrato bancário. Evandro, eu também uso dinheiro. Então você vai ter que começar a controlar o dinheiro, né? As notas, para saber onde você está gastando, porque a gente vai ter que passar tudo aqui para a planilha. Tá? Ok, obrigado, Jack Oliveira. Obrigado aí. Tá? De novo, vai estar invertido para vocês, né? Mas eu acho que vocês conseguem fazer um sacrifício aí para não perder esse conteúdo, para vocês controlarem, né, as suas finanças. Que é o primeiro passo. É você entrar de peito aberto, enxergar como que estão as suas finanças, para você começar a tomar as decisões de ou aumentar a receita, ou reduzir custos. Né, fazendo um trabalho como um todo. Mas primeiro tem que mapear, gente, não tem jeito. Inclusive as dívidas, tá? Que nós vamos colocar isso aqui. Tá? Então o que você vai fazer? Primeiro passo, pega os 3 últimos extratos. Evandro, eu também tenho dinheiro. Você vai ter que fazer um controle desse dinheiro. E aí você vai passar para cá. E como que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, saldo inicial do seu extrato. Aí vamos colocar aqui, ó, a gente colocou janeiro, vou colocar aqui mais em cima, ó, janeiro. Gente, peço desculpa, mas a letra é terrível. Janeiro, fevereiro, março. Tá? Aí você faz assim, ó. Tá. Aí você vai pegar o seu saldo inicial do mês de janeiro no seu extrato bancário, tá? Aí você vai colocar, Evandro, eu tenho 2 contas. Beleza, você vai somar uma com a outra. Aí você vai colocar aqui, eu vou colocar alguns números aqui fictícios, tá, gente? Vou botar xizinho. Aí o que você vai fazer? Lá no seu extrato, você vai pegar todas as suas entradas que você teve, mas de receita, tá? Por exemplo, salário. Se você tem uma casa alugada, uma lojinha alugada, você vai colocar. Se você faz um freelancer de Uber, de alguma coisa, você vai colocar. Só que você vai colocar aqui, ó, logo abaixo. Aí você vai escrever aqui, ó, entradas. Tá dando para entender aí, gente? Se estiver dando para entender, me dá um ok aí, tá? Você vai colocar entradas. Aí você vai colocar aqui, ó, vamos supor, você recebe salário. Vamos supor que você faz um Uber. Tá? Aluguel. Vamos supor que você tem um aluguel de uma casa. Aluguel. Beleza. Aí você vai colocar aqui, ó, na frente. No mês de janeiro eu tive isso. Aqui eu tive isso de salário, de Uber, de aluguel. Aqui, só desculpa. Aí mês de fevereiro, mesma coisa. Mês de março, mesma coisa. Beleza. Aí você vai colocar um totalizador, tá? Você vai colocar aqui, ó, total. Você vai colocar aqui então o total de tudo que entrou nesses 3 meses, tá? E aí agora a gente vai colocar as despesas, tá? As saídas. Então você vai colocar aqui, ó, saídas. Aí você vai colocar tudo que você tem de saída de acordo com o seu extrato. Exemplos, tá? Deixa eu colocar aqui.
vai ser aluguel, farmácia, água, energia, educação do seu filho, e assim por diante. Você vai colocar todas as despesas aqui, gente. Aí vocês vão colocando aqui na frente, ó. Aluguel, quanto que foi? Vou colocar aqui. Aí vai colocar lá Y, água, quanto que foi? Y, coloca aqui educação. E detalhe, gente, detalhe. Cartão de crédito, você não pode colocar cartão de crédito. Não. Você vai ter que pegar item a item, porque o cartão de crédito é só um meio de pagamento. Coloca isso na cabeça. Cartão de crédito é só um meio de pagamento. Lá dentro você teve vários gastos. E você vai ter que colocar aqui em cada linha os seus gastos que você teve lá no cartão de crédito. Porque senão você nunca vai saber aonde você vai atacar. Então você vai colocar lá tudo lá. Vamos supor, você pagou lá iFood. Você pode colocar alimentação, né? Barra alimentação. Esse é um item que pesa bastante no orçamento. E a gente vê que é R$20, R$30, R$40, mas quando você soma, vira um valor estratosférico. Então é muito importante você entender, tá? Gente, eu sei que está invertido aí para quem está entrando, tá? Mas é só porque eu estou fazendo sozinho essa live. Outro ponto também, você vai colocar aqui também, por exemplo, Amazon Prime, Spotify, HBO Plus, vou botar HBO Plus, porque isso aqui é um outro item também que a gente vê que muita gente joga dinheiro fora, porque não consegue enxergar o tanto de streamings que tem, porque é um monte de valor picadinho, gente, e não usa grande parte disso, usa pouca parte disso, pouco. E isso é importante vocês entenderem, porque na hora que vocês começam a mapear, vocês começam a enxergar onde que está o problema. Aonde que eu estou gastando? Por que eu tenho Amazon Prime, HBO Plus, eu não assisto esse tanto de filme? Vou botar aqui Netflix, né? Gente, você não vai assistir esse tanto de filme, vídeo, né? Então, mapeando isso, aí você vai colocar os 3 meses, ó. Os valores que você pagou mês a mês dos 3 últimos meses desse ano, né? Então, janeiro, fevereiro, março. Aqui também, março. Aí o que vocês vão fazer? Vocês chegaram aqui, vocês vão fazer uma média. Traça uma outra coluna aqui, ó. Na planilha é melhor, gente, fazer uma planilha, tá? Uma média, tá? Vou colocar aqui média. Vocês fazem uma média desses 3 últimos meses, ou seja, soma os 3 e divide por 3. Você vai ter uma média. A partir disso aqui, gente, vocês vão começar a mapear, a analisar. O que eu posso fazer? Aí, perdão, antes disso, tem um total aqui que vocês vão pedir das entradas. Aí você vai ter, desculpa aqui, o total das saídas. Total saídas. Aí você vai colocar aqui total mês a mês. Aí você vai colocar aqui saldo final. Só que você vai colocar aqui saldo final é o saldo bancário. Por que eu tenho que colocar aqui o saldo inicial e o saldo final? E tem que bater com o extrato para saber se você fez tudo certo. Então você colocando o saldo inicial dos seus extratos ou do extrato, mais as entradas menos as saídas, tem que estar com o saldo final aqui embaixo exato, gente. Isso é uma forma de você saber se você colocou tudo ou se não esqueceu alguma coisa.
tá? Então isso é muito importante. E aí você vai colocar aqui, antes, você vai colocar aqui, ó, lucro ou prejuízo, barra prejuízo. Como é que você vai fazer essa conta? Presta atenção aqui, ó, simples. Você vai pegar esse total de entrada menos o total de saída. Menos. E aí vai dar se deu lucro ou prejuízo no mês de março. Vai dar se vai ser positivo ou negativo e quanto que foi. Aqui é a mesma coisa no mês de janeiro, fevereiro e março. Assim, gente, vocês começam a entender se o seu mês ele está positivo e negativo. Se está positivo, ótimo. Você pode melhorar sempre, porque custo é igual unha. E você pode pensar em formas de ter melhores receitas melhores ou entradas melhores, tá? Se está negativo, você vai ter que analisar, né? Quanto que está negativo e você vai fazer uma análise global das suas finanças, tá? Jack Oliveira, você colocou internet? Não entendi. Internet sua caiu, a minha tá ruim. Me fala aí se está dando aí para vocês pegarem. Eu só vi aqui internet, tá? Me fala aí se tá tudo ok, se tá conseguindo enxergar. Eu sei que tá invertido, gente. Só faz um sacrifício. No YouTube, na hora que a gente colocar lá no YouTube, a gente vai colocar certinho, tá? Então, o que vocês vão fazer aqui, gente? Agora é análise, tá? Tem um segundo passo que nós vamos fazer, mas esse passo aqui é primordial, que é o levantamento das dívidas, tá? Mas esse passo é o primordial. Esse é o principal. Por quê? Isso aqui que todo mundo tem que fazer, gente. E a maioria das pessoas não fazem. Não sabe por quê, não faz porque não sabe fazer, agora não tem mais desculpa, tá? E se tiver alguma dúvida, gente, é só mandar no direct, só mandar no comentário aqui também dessa live, tá? No nosso canal do YouTube tem um vídeo lá fazendo a sua planilha financeira que eu mostro lá desde o início, tá? Pegando na sua mão como é que faz isso aqui dentro de uma planilha, que facilita bastante, tá? Fazer o controle. E mexendo no Excel, não no Excel, lá no Google chama planilha eletrônica. E é gratuito, tá, gente? Tanto o vídeo quanto entrar lá no planilha eletrônica. E por que isso é importante, gente? Aqui você mapeou, aqui você começa a enxergar aonde estão os problemas. O que você pode fazer para reduzir os seus custos. Exemplos, tá? Inclusive tem no nosso canal aí, no nosso Instagram, tem uma live que a gente fez 15 dicas para cortar gastos. Então vou citar alguns exemplos, por exemplo, os streamings, né? O que é streamings? Amazon Prime, Spotify, HBO Max, Netflix. Gente, não precisa ter esses 4, tenha um só. Na Spotify tudo bem que é música, mas Amazon Prime, HBO Plus e Netflix, gente, corta 2. Se você tiver numa situação financeira diferente, faltou aí na lista para pagar. Entendi, Jack. Internet. Não, aqui eu coloquei alguns. Eu só não coloquei mais porque aqui a minha folha acaba, tá? Aqui tá pequeno porque aqui não dava para enxergar direito no quadro branco. Por isso que eu coloquei a folha. Por isso que eu não coloquei mais. Mas todas as suas dívidas, tá? Todos os seus pagamentos, as suas entradas, você vai ter que colocar aqui. Tem outras, por exemplo, cada um tem sua particularidade, né? Aí vai ter, por exemplo, aluguel da quadra de futebol de salão, né? Que sai com os amigos para fazer futebol de salão. É um ponto que a gente vai falar, que é o seguinte, gente, vocês têm que pensar. Eu vou trazer um pouquinho para mim aqui para não ficar fugir, né? Na hora que for para lá, eu vou lá. Vocês têm que pensar o seguinte: não é cortar todos os gastos. Exemplo. Vocês vão ter que fazer uma análise. Se você se sente bem com ginástica, com uma academia, com beach tênis, dependendo do valor do beach tênis na sua despesa, às vezes não vale a pena cortar um beach tênis, uma academia, porque isso te faz um bem na saúde, faz um bem mental, para você enfrentar o seu desafio do dia a dia. Tem gente que gosta de meditação, fazer uma yoga, pagar uma aula de yoga.
Então você tem que analisar o seu caso se cabe, né? E normalmente é um efeito custo-benefício sensacional. Aquilo que é lazer, aquilo que você gosta. Ah, por exemplo, tem gente que gosta da peladinha de futebol, né, no final de semana. Gente, aquilo ali faz bem para vocês, faz bem para a cabeça, faz bem para a alma, para poder enfrentar isso aqui. Então, às vezes, é o cafezinho que você está cortando que não vale a pena. Então, mas você só vai saber entender quando você fizer esse mapeamento das suas finanças. Não tem outra forma, tá? E aqui, gente, não tenha preguiça, tá? Eu tô te dando aqui, tem um vídeo lá no nosso YouTube também ensinando isso tudo. Não tenha preguiça. E a gente está colocando aqui, estou me colocando à disposição para ajudar vocês. Então não tem desculpa. Não tem desculpa para não fazer isso aqui, para querer mudar as suas finanças. Então isso é muito importante para vocês, gente. Isso aqui tem que fazer mensal. Aí eu estou falando, se a sua situação financeira está complicada, você começa a fazer diário, porque você vai ter que anotar os seus gastos lá no cafezinho, no lanche, para ver o que é que você pode cortar. Às vezes no iFood aqui, ó, o iFood alimentação, você pede iFood toda hora. Gente, será que não é mais fácil? Não é mais fácil, mas mais barato você comprar alimento e fazer em casa e levar marmita? Eu já comi de marmita por muito tempo. Fazia em casa e levava. Então, e iFood é prático, o cartão de crédito é prático, mas você só se endivida. Tá? Então aqui, essa planilha é muito interessante, porque você vai pensar em formas de reverter o seu prejuízo que você está tendo mensal. E como são formas para você reverter o seu prejuízo? Pensar em formas de aumentar as suas entradas, mais aumentar as entradas. Tem um vídeo nosso aí que a gente fez uma live de 25 dicas de renda extra. Então, fazer um Uber, pegar algo que você gosta, que você é muito boa, que você é um hobby, dar uma aula de crochê, de tricô na internet. Isso tudo vocês vão conseguir aumentar as suas receitas, né? Isso que eu estou falando. Aí no nosso tem uma live com 25 dicas para vocês fazerem renda extra, aumentar as suas entradas. E tem uma outra live que são 15 dicas para você reduzir seus custos. Por quê? Você tem que focar em reverter o prejuízo para positivo. Para você saber como é que você vai oferecer uma negociação, um desconto, na hora que você for negociar a dívida. Está vindo um mutirão do governo federal. Vai caber no seu bolso? Como é que você vai saber? Você vai fazer uma renegociação da dívida e seu nome está no Serasa, ele vai tirar seu nome do Serasa, daqui a um mês ele vai voltar. Por quê? Não consegui pagar a parcela porque eu não sabia que cabia. Eu só assumi, queria ficar fora, mas durante um mês eu tirou meu nome do Serasa, mas voltou porque eu não consegui pagar o financiamento. Como é que você vai fazer uma proposta de pagar à vista se você não sabe quanto que está sobrando? Então isso aqui é muito importante, gente. Vocês têm que entender, tem que colocar na cabeça de vocês. E isso aqui, gente, é só pessoa que está com dificuldade financeira que faz isso? Não, gente. Isso aqui, todas as pessoas no mundo deveriam ou têm que fazer isso. Porque a pessoa é muito rica, milionária. Tem que fazer porque ela vai estar fazendo vários investimentos e ela tem que ver se os investimentos que ela está fazendo se estão de acordo com a perspectiva que ela estava pensando. Eu investi num CDB com inflação mais uma taxa de 6%. Está indo bem diante da taxa Selic? São várias análises. Se você não fizer essa planilha todo mês, pelo menos, né? Mas, de novo, reforço, se você está com dificuldade financeira, gente, tem que começar diariamente, semanalmente, depois quinzenalmente, depois mensalmente, mas não pode deixar de fazer. Por quê? Só se gerencia aquilo que se controla. Lembra dessa frase. E outra coisa, custo é igual unha, tem que cortar sempre. E se você não fizer essa planilha, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e quando você vê, você toma um susto. Porque você está cheio de prejuízo, cheio de empréstimo, cheio de dívida e não consegue sair dessas dívidas. E um outro ponto também, gente, que é muito interessante para vocês reduzirem seus custos, é vocês começarem a enxergar aonde está indo os seus gastos.
se tem compra por compulsão, se tem compra por vaidade, ego. E aí você tem que começar a entender que isso aí é ruim para o seu bolso, se você está todo endividado. Você tem que entender dicas, dentro daquela questão nossa de 15 dicas para reduzir seus gastos. Tá no shopping, você já sabe que tem uma tendência à compulsão por compras. Se você vê uma loja, vê alguma coisa, espera 24 horas para você pensar em comprar em algo. Normalmente você desiste. Existe uma pesquisa da Nielsen, que é uma das maiores empresas de consultoria de varejo. Ela fala que 80% das compras são feitas no próprio local de imediato. Porque tudo é feito para você comprar. O ambiente, o cheiro, o local, o vendedor, tudo é feito para você comprar ali na hora. Então 80% as compras são feitas na hora. Se você esperar 24 horas, você saiu do ambiente, você já veio o racional seu falando, pô, não estou precisando daquilo. E outra dica bem bacana é o quero e o preciso. Sempre pergunta para você, você quer isso ou você precisa? Se você quer e responde que quer, é porque é ego, vaidade, compra por compulsão. Precisa, é porque você está precisando, é um alimento, é um agasalho, porque você está sem agasalho e está começando o frio, é o material escolar do seu filho, precisa. Então, 2 dicas aí. Espera 24 horas para comprar e usa o quero e o preciso. Isso vale para o seu filho também. O quero, preciso, 24 horas. Ah, eu quero essa boneca. Ah, tem 15 bonecas já. Não, eu quero porque quero. E geralmente criança responde assim, mas por que você quer? Tem 15 bonecas. Eu quero porque quero. Gente, é porque não precisa. Agora, se precisa, aí tem que comprar. Então são dicas aí que a gente está dando para vocês trabalharem isso aqui. Cartão de crédito, de novo, gente, é meio de pagamento. Você vai ter que pegar a fatura e destrinchar e colocar nas linhas aqui adequadas, tá? Para você saber aonde está indo o seu gasto. Então isso é importantíssimo você mapear. Mapeou o que aconteceu em janeiro, fevereiro e março, fez a média, tá? O que você vai fazer agora para os próximos meses? E nosso desafio aqui são os próximos 90 dias. Eu não estou nem pedindo para vocês falarem, para colocar o ano inteiro. Esse é o grande erro que as pessoas que estão endividadas, estão toda atrapalhadas nas contas, quando dá a virada do ano, né? Já pensa para o ano todo. Só que não mapeia, não vê que situação que tá, não vê as dívidas. Eu vou falar das dívidas, tá, gente? É só porque eu estou aproveitando isso aqui. Ele não consegue enxergar o tamanho do problema, ele não consegue enxergar de peito aberto. E quando você não enxerga o tamanho do problema, a sua cabeça, ela transforma esse tamanho do problema 3, 4, 5 vezes maior. Aí você paralisa, aí você fica parado diante do problema. Mas na hora que você planilha, coloca, você começa a enxergar melhor. E aí você vai traçar ações e metas e objetivos para você quitando as dívidas. Eu tenho as dívidas aqui, olha, qual que é a dívida mais fácil primeiro para eu quitar? Porque é uma vitória. Isso te dá motivação, te dá ânimo para resolver as próximas. Então é muito importante, com base nisso aqui, você vai estabelecer as suas metas para os próximos 3 meses. Por isso que é interessante fazer uma planilha eletrônica, porque fica mais fácil de fazer. De novo, está lá no nosso canal do YouTube, como fazer a planilha eletrônica desde o início, se você não sabe mexer na planilha eletrônica. E aí você vai fazer uma projeção para os próximos 3 meses. Vamos colocar aqui janeiro, fevereiro, março. Aí abril já está no meio, né? Então eu vou colocar aqui maio, junho, julho. Você vai fazer uma projeção das suas entradas, das suas saídas, de acordo para você ter o seu resultado positivo. E o que é bacana você fazer isso? Você vai ter que pensar em formas de aumentar a receita ou diminuir os seus custos. Aumentar a receita e diminuir os seus custos. Aí você começa a analisar e aí começa a anotar tudo isso que você tem que fazer. Por exemplo, aí você vai colocar aqui embaixo, cortar streamings.
streams. Isso é uma meta. Coloca a data de quando que você vai ter que cortar. Nós estamos falando aqui abril até maio. Cortar iFood. Isso é um plano de ação para você fazer. Vamos supor, agora já em abril. Faça comida em casa, que vai sair mais barato. Tá? Então aí você começa a fazer um plano de ação para os próximos 3 meses. Você fez a projeção para maio, junho, julho, pensando em como reverter, analisando as entradas, em como aumentar as entradas. De novo, para quem está entrando aí, a gente tem lives, tá? Live de 25 dicas de fazer renda extra, então aumentar as entradas, e live de 15 dicas para reduzir os gastos. E você vai pensar em formas de potencializar para você ficar positivo, e vai ser suas metas. Serão suas metas para os próximos 3 meses, que vai ser maio, junho e julho. Aí essa meta, você tem que colocar o que você vai fazer. Você pode colocar uma meta também, vamos supor, quitar, acho que aqui já está até difícil de enxergar, né? Quitar uma dívida de R$200, por exemplo. Ou guardar dinheiro por mês, tá? Você vai ver de acordo com a sua situação. Então, isso aqui você começa a traçar um plano de ação, a data, e você tem que checar isso aqui com frequência. Você vai colocar lá na sua planilha um plano de ação do que você está fazendo, e tem que cumprir, gente. É um desafio de 90 dias. E o que a gente está fazendo aqui hoje é justamente, ao invés de você pensar no ano todo e pensar naquele tudo que você tem que fazer durante o ano todo que te paralisa, nós estamos fazendo um desafio para 90 dias. Um desafio que você que vai estabelecer, que você vai traçar. De novo, quem está entrando aí, gente, qualquer dúvida, eu sei que está virado, porque na live, tá? Infelizmente, mas acho que vocês conseguem aprender. Não tem desculpa agora. Tá? Já tem um vídeo desse parecido no YouTube, e agora tem um vídeo desse parecido aqui. Lá no YouTube é como fazer na planilha. E agora não tem desculpa. E aí você vai colocar todo o seu planejamento. O plano de ação, as suas metas que você vai colocar, que você tem que chegar nas entradas e nas saídas para você ter positivo, ficar positivo, para você ter lucro nas suas finanças da família toda. Então aqui é um ponto primordial. Alguma dúvida, gente? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, tá? Fica à vontade. Alguém tem uma dúvida aí? Eu vou entrar agora nas dívidas aqui para, dentro dessa planilha, a gente colocar as dívidas também, tá? Então isso é importante. Se tiver dúvida, pode mandar aí. Nas dívidas, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um levantamento. Como é que você vai fazer esse levantamento? Lá na planilha ou no seu caderninho, você vai colocar o nome do... Você pode colocar em cima, credor, a quem que você deve, valor principal. Eu vou ter que reduzir aqui, porque senão não vai caber. Vou colocar aqui. Valor principal da dívida, parcela, juros, aqui é valor da parcela, tá? Valor, juros, valor da dívida hoje. Tá ruim, né, gente? A letra é péssima. tá cortando, peraí, deixa eu fazer aqui, ó. Valor da dívida total hoje. E quantas parcelas faltam? Faltam. Aí você vai colocar lá na coluna, assim. Você vai mapear suas dívidas. O que é interessante você mapear essas dívidas, gente? Você começa a enxergar também, mesma coisa.
quais são as dívidas mais difíceis e quais são as mais fáceis de quitar. Gente, negocia. Primeiro ponto, a gente fez uma live semana passada de como quitar as dívidas negociando. Porque todo mundo negocia, todo mundo quer receber. E são formas de você negociar. Sempre, não tem como, tá? Negociar é sempre. Só que quando você mapeia, mesma coisa da planilha anterior, você enxerga como quitar suas dívidas, aí você vai colocar um total aqui embaixo, né? Um total. Mas aí você começa a enxergar. Gente, igual eu coloquei na live, a gente falou na live anterior, tá? As dívidas geralmente mais fáceis de negociar são aquelas que os juros são maiores. Ou seja, dívida do cartão de crédito, dívida do cheque especial, dívida as dívidas mais antigas. Aí estou falando para você negociar a instituição financeira, tá? E eles negociam. Se elas estiverem muito antigas e do cartão de crédito e do cheque especial, você consegue um desconto alto. Geralmente, os bancos passam para uma empresa de cobrança. E aí, nessa empresa de cobrança, eles vendem, né, essas dívidas por um valor mais baixo para as empresas de cobrança e elas têm um poder de negociação. E aí você consegue negociar, seja refinanciando ou pagando à vista. Só que para saber se você tem condição de refinanciar e para pagar à vista, você tem que fazer a planilha anterior que a gente falou, gente. Não tem como fugir, tá? Não tem como. Né? De novo, o governo federal vai lançar uma negociação aí, um mutirão para negociar. Estão falando até que vai liberar fundo de garantia. Os bancos vão entrar na jogada, então aproveita. Mas para você assumir, né, as negociações, saber quanto que cabe na sua parcela, você tem que fazer a planilha anterior. E aqui ainda nas dívidas, o que é bacana, gente, eu sei que tem gente que pega com a agiota, tá? E a agiota é um porre para negociar. O cara cobra. Geralmente é os juros mais altos, um dos mais altos, e o cara cobra porque ele sabe onde você mora, sabe que você tem família. E ele vai lá na porta da sua casa cobrar, fazer aquele escândalo, vai lá no seu filho. E a ameaça não é fácil. Então, às vezes, um agiota é melhor você dar uma prioridade. Eu sei que a dívida, inclusive, os juros é um dos mais altos que tem. Depois, instituição financeira. Vem cheque especial, cartão de crédito, que são os mais altos, são os assim, teoricamente mais fáceis de negociar, os mais difíceis de negociar, tá? Financiamento imobiliário, por quê? Tem um imóvel em garantia. Então eles sabem que tem um imóvel. O banco não quer pegar o imóvel, mas na pior da situação ele pega. O financiamento de carro, de veículo, é a mesma coisa. O veículo está em garantia. O banco também não quer garantia. O banco quer dinheiro, gente. O banco mexe com dinheiro. Então, falando de experiência própria, né? Eu trabalhei no Banco Itaú e Safra. Então eu sei, o banco não quer, por exemplo, eu lembro uma coisa que falava muito, na época que eu trabalhava gerente de pessoa jurídica, alertava muito, vai fazer um empréstimo para pessoa jurídica, veja qual a garantia real que você vai pegar, porque tem um exemplo clássico lá, que pegaram um forno de pizza, um forno de pizza. E aí a empresa não pagou, e como é que tira o forno lá? O forno está todo preso lá dentro da empresa, entendeu? Então o financiamento imobiliário, o financiamento de veículo é mais difícil de negociar, porque tem a garantia, tá, do veículo e do carro. E as dívidas mais recentes. Enquanto ela estiver muito recente, 1, 2 meses, talvez até 3, dependendo do banco, ainda está dentro do banco a negociação. Então eles vão dificultar essa negociação de tudo quanto é jeito, tá? Então não adianta, gente. Outro ponto aqui também das dívidas é o seguinte: esse mapeamento que eu falei aqui, né? Você vai fazer esse mapeamento das dívidas junto com esse mapeamento aqui, porque você vai ter que inserir aqui o valor das parcelas que você está pagando no seu cheque especial, né? Os juros, ou o valor que você deve para o banco. Você vai ter que colocar aqui dívidas, financiamentos e empréstimos. Isso é o que eu estou falando, entendeu? Então isso é muito importante. E uma coisa aqui nas dívidas, tá? Não é um detalhe importante.
Se você negociou com um banco, tá? Não negociei, consegui pagar ou está em negociação, internamente no banco, gente, fica uma restrição interna, tá? Então, você esquece de querer fazer qualquer outra coisa com esse banco, você não vai conseguir. Fica uma restrição interna lá dentro, falando que você negociou, pagou, deu desconto, o banco deu um desconto para receber o dinheiro, mas fica uma restrição interna e aí você não vai conseguir fazer mais nada, mesmo limpando o nome do Serasa. Tá? É só um alerta que eu estou fazendo aí de experiência de bancos que eu passei. Então isso é muito importante. Gente, quem tiver dúvida aí, pode perguntar, tá? Fique à vontade aí. Ou depois também, quem estiver assistindo a live gravada aí, pode mandar aí no comentário da live que a gente responde, tá? Então assim, esse aqui é o primeiro grande passo para vocês organizarem as suas finanças. Gente, não tem jeito, tá? Primeiro passo é a planilha. Essa planilha é o mapeamento das dívidas, levantar tudo que você tem de peito aberto. Eu sei que tem gente que antes falava assim, eu não sei como é que fazer, agora não tem desculpa, agora a única desculpa é preguiça. E aí, a preguiça, você tem que pensar na sua família. O que você está deixando para sua família? Né? Com base nisso aqui que você vai começar a fazer as metas, os objetivos. Vai ser guardar R$100 por mês? Ou seja, investir em você. Guardar dinheiro é investir em você, né? Para você pensar numa reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Se você perder o emprego hoje, se você é CLT, você consegue se bancar por pelo menos um ano? Reserva de emergência é isso. Bateu o carro, esqueceu de renovar o seguro. Da onde você vai tirar o dinheiro? Da reserva de emergência, tá? Você vai guardar R$200 todo mês para quitar dívidas? É em cima dessa planilha que você vai saber se você tem condição de fazer isso ou não, tá? Que mais aqui, gente? Já falei do controle. É o que eu já falei também, envolver toda a família. Tem que conversar, marido, mulher, esposa, companheira, todo mundo, gente, tem que conversar. Tem que envolver todo mundo, porque não adianta nada. Você vai correr atrás de reorganizar a família, mas o outro não está sabendo, continua gastando, e você tem vergonha de falar, porque acontece muito isso, a gente sabe. Tem vergonha de falar com o cônjuge, atual circunstância, mas ela enxerga tudo. O filho, então, gente, é uma esponja, sabe tudo o que está acontecendo. Por quê? Você vai saber porque em janeiro vocês não vão viajar porque não tem dinheiro. Ele vai saber que na semana da criança ele não vai ganhar presente porque vocês estão sem dinheiro. Filho percebe tudo, gente. Não tem como. E esse aqui é um desafio que eu faço para vocês de 90 dias. 90 dias para quitar uma dívida, 90 dias para guardar seus primeiros R$500, 90 dias para parar de atrasar o cartão. Ou seja, não pague o valor mínimo do cartão, não entra no rotativo do cartão de crédito, pelo amor de Deus, gente. Por que a gente está falando isso? Muito, né? Em todas as lives. Porque saiu aí num relatório do Banco Central que 101 milhões de pessoas aqui no Brasil estão endividadas no cartão de crédito. Então, gente, a gente tem que ajudar, a gente como planejador financeiro, a gente tem que colocar isso na cabeça de vocês, tá? Cartão de crédito é só um meio de pagamento. É o que eu falei aqui na hora que a gente estava fazendo essa planilha. Você não pode colocar aqui uma linha cartão de crédito e tanto. Não. Você tem que destrinchar o que está lá dentro do cartão de crédito para colocar aqui. É só uma forma de pagamento. Então, e as pessoas estão entrando no rotativo do cartão de crédito, que é onde tem os juros mais altos. E eu sei, por experiência própria, na época que eu trabalhava em banco, entra no cheque especial também. Entra muito no cheque especial. E as pessoas não entendem que cheque especial, o rotativo do cartão de crédito, é para você usar no curtíssimo espaço de tempo. Você usar hoje, pagar daqui a 3, 4 dias, é só para uma emergência. Eu quero comprar uma roupa, é crediário. Eu quero comprar um eletrodoméstico, é crediário. Eu quero comprar um carro, é um financiamento. Eu quero comprar uma casa, é financiamento. Então, coloca isso na cabeça.
cada modalidade de empréstimo tem uma finalidade específica e seus juros adequados, tá? Então, o cheque especial, cartão de crédito, os juros é alto porque é para usar num curtíssimo espaço de tempo. Quando você pega um crediário, um financiamento imobiliário, os juros é muito mais baixo. Por quê? É de acordo com aquele empréstimo ali, com aquele financiamento. E o financiamento do veículo, do imóvel, ele é mais barato por conta da garantia que tem do bem do veículo ou do imóvel. Então vocês têm que entender isso aqui na cabeça de vocês. Essa planilha aqui, tá? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nada, tudo aqui que a gente falou. Gente, quem tiver dúvida, de novo, pode perguntar, tá? A live vai ficar gravada, tá? Então acho que é isso aí, gente, tá? Começa anotando as suas dívidas, organize o seu orçamento. Agora não tem mais desculpa, gente. Eu sei que está invertido, mas é só fazer o sacrifício, tá? Mostrei aqui nessa live como fazer a sua planilha de realizado, fazer a sua projeção, que é o orçamento, e depois você vai fazer o realizado versus previsto. Esqueci desse detalhe, hein, gente? Depois que você fizer a projeção para maio, junho, julho, todo mês vocês vão ter que fazer uma planilha colocando o que vocês tinham de previsão, que é a meta, versus o realizado, para analisar o que vocês estão conseguindo bater nas suas metas e fazer o gerenciamento para adequar, chegar no lucro, no tão sonhado lucro mensal. E isso é importante, tá, gente? Acho que eu consegui aqui esclarecer. Alguém tem alguma dúvida? Pode mandar aí. Acho que foi bem bacana aqui, bem didático, tá? De novo, no nosso canal do YouTube também tem como fazer pela planilha eletrônica do Google. Tá joia, gente? Então a gente, é isso aqui, Evandro Conte do Finanças Familiar, e a gente ajuda as famílias a saírem das dívidas. Segue a gente aí no canal do YouTube, aqui no Instagram, que a gente todo dia está dando dica e lives todas terças e quintas, 5h30. Semana que vem vai ter um feriado aí, provavelmente a live vai ser quarta e sexta. Tá joia, gente? Um abraço para vocês, espero que tenha gostado aí, deixa aí nos comentários. Obrigado e fiquem com Deus.